porção do texto sagrado para nós fazermos uma reflexão nessa noite. Marcos capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor: voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou no barco, onde se assentou, e afastando-se da praia, todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouve, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu sobre o solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em terra boa, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo 30, 60 e 100 por um. Vamos orar. Senhor, ensina-nos a andar segundo os teus caminhos, a tua direção, os teus ensinos, o teu doutrinamento. Dê-nos clareza acerca dessa parábola, para que nós vivamos certamente em acordo com a sua vontade. É no nome de Cristo, o nosso Salvador, que eu te peço isto, Deus. Amém. Na semana passada próxima, nós compartilhamos e eu havia dito que essa semana é uma semana muito importante. Se você estava atento lá, algumas das nossas redes sociais, você viu, ou mesmo na internet, você viu que na segunda-feira passada, próxima, a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, enquanto denominação, completamos 165 anos de plantação ou de implantação da igreja aqui no Brasil. A Igreja Presbiteriana está entre as duas igrejas, há uma disputa para ver qual a denominação mais antiga. Se a Igreja Presbiteriana não for a primeira, é a segunda. 165 anos pregando o Evangelho reformado e falando do amor de Deus em solo brasileiro. Eu tenho que confessar uma coisa aqui, como nosso culto é transmitido, eu posso depor contra mim mesmo, mas eu não posso deixar de falar aquilo que eu sinto, né? Eu não sou um denominacionalista. Eu sou um presbiteriano e que vejo na doutrina da Igreja Presbiteriana uma forte menção, talvez a mais forte, do contexto bíblico. Ou seja, eu vejo nos moldes da Igreja Presbiteriana muito, muito mesmo daquilo que está na Palavra de Deus. Não tudo, porque se fosse tudo era a Palavra de Deus, né? Tudo está na Palavra de Deus. E apesar de não ser um denominacionalista, eu acho a história da Igreja Presbiteriana uma coisa fabulosa. Porque se você pegar os meandros, os acontecimentos, as tentativas da implantação da Igreja Presbiteriana em solo brasileiro, a igreja faz 165 anos porque o nosso missionário, o primeiro missionário americano, Ashbel Green Summerton, chegou aqui em 1859.
Mas antes disso, houveram outras tentativas da implantação do presbiterianismo no Brasil e que não foram bem sucedidas, de forma que a história é longa. Talvez você não saiba, o primeiro pastor presbiteriano era um padre católico que se converteu ao evangelho e se tornou pastor. Você não sabe, o primeiro culto presbiteriano foram 3 anos depois da chegada do missionário. A primeira igreja presbiteriana foi plantada aqui no Rio de Janeiro. Não nesse local específico, mas a Igreja Presbiteriana do Rio, que a gente chama de Catedral Presbiteriana, ali na Praça Tiradentes, para quem conhece o centro histórico do Rio. A história é muito linda, muito maravilhosa, a doutrina é muito sólida. Eu não sei se vocês sabem também, até a década de 50, a Igreja Presbiteriana era a maior denominação do Brasil. Não tinha nenhuma igreja com mais membros que a Igreja Presbiteriana. Mas eu temo que essa história tão rica e tão forte, tão bendita, tenha acomodado os presbiterianos. Mas quando eu digo que sou presbiteriano, é porque eu vejo, sinceramente, estou falando do meu coração, as mãos de Deus sobre a história, sobre a caminhada, sobre os passos da igreja presbiteriana. Como eu disse, se você olhar os detalhes da história, você vai ver. Desde a história do Simonton, do missionário, a forma que ele morreu muito jovem, a esposa dele morre muito jovem, também aqui no Brasil. Você vai ver que há um mover de Deus, como em toda a história da reforma protestante. Quando você pega lá no Martinho Lutero e vem caminhando, que fez com que nós chegássemos aqui até hoje, você vai ver as mãos de Deus sobre tudo. Há um filósofo que diz que quem não conhece a sua história não consegue manter as suas raízes. E se tem uma coisa que é base na história da igreja presbiteriana, é a consciência, é o coração, é o espírito missionário da igreja. Você pode não conhecer toda a história. Você pode não ser tão apaixonado como eu por essa história. Você pode não saber os detalhes dessa história. Você pode não conhecer toda a doutrina dessa história. Mas uma coisa eu posso lhe afirmar, que você tem que fazer prevalecer no teu coração, que é ter uma alma missionária, um espírito missionário, uma consciência missionária. Porque isso está dentro da alma da igreja presbiteriana e deve estar na alma de todo crente que professa a Deus, independente de qual denominação ele sirva ao Senhor. Expressar a luz do Senhor Jesus nesse mundo. Iluminar o mundo, aquecer o mundo com o fogo santo do Espírito de Deus. Nós não devemos simplesmente ser frequentadores de lugares de adoração, que é muito bom. Mas além disso, devamos ser a igreja do Senhor espalhada pela terra, que ilumina toda a gente. E esse é o espírito da igreja presbiteriana. Esse está nos anais da história da igreja presbiteriana. Esse texto que eu acabei de ler é um texto que tem uma visão extremamente linear, para eu ser bem leve na minha análise, porque é uma parábola, e o Senhor Jesus usava as parábolas para poder fazer com que nós entendêssemos melhor
a mensagem. Mas esse entendimento, ele não é para qualquer um. Se você pega a explicação da parábola, tanto por Marcos, por Mateus e por Lucas, você vai ver que tem uma parte que é até um pouco estranha, que o Senhor Jesus fala assim, olha, eu falo por parábola para que alguns não entendam. Porque quando ele explica a parábola, quando ele fala a parábola, ele fala para a multidão, mas quando ele explica a parábola, ele explica só para a igreja, para os seus discípulos. Então essa parábola aqui não é para o mundo, como a gente acostumou a falar. É para você, para mim, é para a igreja. E se é para mim, para você e para a igreja, a explicação da parábola que diz, olha, há 4 tipos de semente semeada pelo semeador. E esse, na verdade, são as 3 figuras da parábola. O semeador, a semente e o solo. O semeador somos nós, dirigidos por Cristo. A semente é a palavra, é a pregação do Evangelho. E o solo é o coração das pessoas que vão ser alcançadas por esse Evangelho. E o texto é bem comum. É bem autoexplicativo, diz que o semeador, a igreja, saiu a semear à beira do caminho. Jesus está usando, como sempre, numa parábola, o que acontecia na cultura vigente. Os impostos cobrados eram muito caros. E muitos perdiam as suas terras porque não tinham como pagar os impostos cobrados pelos judeus publicanos. E as terras eram divididas em 3 partes. As terras do governo, que eram terras cultiváveis e estradas, terra comum, pública comum. As terras privadas, que pertenciam às pessoas, e a beira do caminho, que não era de ninguém. Era a terra entre a estrada e a terra privada, ou a terra pública. É mais ou menos assim. Aqui, desse lado, era uma terra privada. Aqui, desse lado, era a estrada. E aqui no meio, era a beira do caminho. A beira do caminho era uma terra solta. E muitos dos agricultores plantava na beira do caminho, porque não tinha terra, porque perdeu a terra para o governo. Não podia plantar na terra privada, não podia plantar na terra do governo, então plantava à beira do caminho, não podia plantar na estrada também. Então ele ia plantando. Só que o plantio à beira do caminho não era um plantio de qualidade. Então o texto diz que, dessa forma, dessa forma de plantio, dessa maneira de plantar, o passarinho vinha e comia a semente. A outra forma, os abrolhos e espinhos sufocavam a semente. E a outra forma de plantar era colocado num solo rochoso, num solo que tinha só uma camadinha de terra, mas por baixo era rocha, e ele não tinha profundidade, ele não germinava com profundidade, ele não infiltrava na terra com profundidade a ponto de germinar, e vinha o sol e a queimava porque ela não tinha solidez. E ele explica o que ele está querendo dizer acerca dessa forma cultural da agricultura local, para que todo mundo conhecesse. O nosso Senhor Jesus não falava de coisas que as pessoas não tinham familiaridade. É muito interessante isso, que já traz uma lição para nós. O Senhor Jesus respeitava o seu público. Ele não falava para o pessoal lá de Jerusalém como que se eles fossem de Roma. Ele falava a linguagem
daquele povo. Assim, quando a gente vai pregar em lugares conflagrados, a gente tem que entender aquele lugar conflagrado para poder a gente não ficar dando resposta para pergunta que ninguém está fazendo. Se você for pregar numa tribo indígena, se você for pregar para um povo distante, você tem que entender aquela cultura para que você não esteja falando aquilo que ninguém vai entender. Às vezes a gente comete esse erro. A gente usa as nossas expressões, né? Nossas expressões culturais, religiosas. Eu já contei para vocês isso, não vou contar de novo porque é bem didático. Trágico também. Há um tempo atrás eu vinha para cá com uma pessoa, falo sempre o nome dele, não fala não. Eu vinha para cá com um parente meu que eu evangelizo muito. E aí o telefone dele toca. E ele pega o telefone e atende. Do outro lado era uma menina, né? Deu para perceber. Aí ele atende e diz assim: ô varoa. Eu olhei para ele, esse não é o linguajar dele. Estou indo para o mistério. Estou aqui do meu lado com o pastor. Deus vai falar. E começou a usar essas expressões que usa no inconsciente comum dos religiosos, dos crentes. Eu olhei para a cara dele e falei: rapaz, tu larga de ser. Ou seja, a outra menina era crente. É por isso que ele estava usando dessa expressão. Mas o linguajar dele não é assim, de forma alguma. Mas isso explica didaticamente o que eu estou dizendo. Às vezes, muitas vezes, a gente usa dessa expressão, mas com gente que não é crente. E ninguém conhece, ninguém sabe. Eu me atentei para isso em 2014, mais ou menos, quando eu cheguei para uma menina que estudava comigo e disse assim: vou sentar perto de você para pegar um pouquinho da sua unção. Ela olhou para mim, pastor Marco, e disse assim: o que é isso? Ela não tinha a mínima noção o que significava essa palavra, que é muito comum no nosso meio. O Senhor Jesus, ele respeitava o público. Não é se igualar, não é atrair mas se ele fosse falar numa universidade, ele ia usar a linguagem da universidade. A adaptação, é como Paulo, quando chega em Atenas, vê o povo idólatra, fala assim: olha, verdadeiramente vocês são religiosos, porque observando um objeto do vosso culto, eu percebi que vocês têm aí um poste ídolo que está escrito ao Deus desconhecido. Possivelmente esse Deus que vocês não conhecem é esse que eu venho vos anunciar. Paulo entra na cultura. A consciência missionária deve nos dar essa ideia. Às vezes nós nos amedrontamos muito com algumas coisas que nós fazemos. Os jovens. O jovem tem uma linguagem própria. E a igreja precisa entender essa linguagem. Porque senão a gente não vai conseguir falar mais com os nossos netos, com os nossos filhos, com esses meninos e essas meninas que estão perdidos aí no meio da rua. Pois bem, o texto diz que dessas três sementes, dessas três maneiras de semear, a semente de semear a palavra, a recepção pelo solo não fora muito boa. E na explicação ele diz que houvera três coisas que fizeram com que essa semente não germinasse no solo, ou seja, essa palavra não germinasse no coração dessas pessoas. Foi a materialidade da vida. Foi os prazeres da vida. Nessa caminhada você vai se deparar com pessoas extremamente materialistas, pessoas que dão muito valor aos prazeres, ao bem-estar desse mundo. São pessoas difíceis de pregar o evangelho. Porque você tem que usar muitos adereços. E algumas comunidades exageram nesse adereço. Vem que aqui vai ser a solução do seu problema. Outra parte da semente
diz que as dificuldades, que os problemas da vida não permitiram que essa semente brotasse. De forma que você também vai se deparar com essas pessoas. Pessoas que estão vivendo em crises emocionais, que estão passando por sofrimentos intensos. Às vezes uma enfermidade, uma perda, uma separação. Você vai se deparar com pessoas com esse tipo de solo, com esse coração. E tem outras pessoas que Satanás veio e ludibriou. Eu li um livro uma vez que era uma entrevista com o diabo. E no livro era um repórter entrevistando o diabo. É um livro fictício. Mas aí o repórter pergunta para o diabo quais os tipos de pessoas que você mais gosta. Aí ele disse: os ingênuos e os medrosos. Às vezes eu me assusto com a ingenuidade da igreja. Porque o diabo, ele é o ludibriador, ele é o enganador. E pessoas sem convicção, sem certeza da fé em Cristo Jesus são facilmente ludibriadas pelo inimigo. Ele diz que esse é um outro tipo de pessoa que eu e você vai se deparar. Pessoas muito inconstantes. Pessoas sem convicção de vida. Pessoas que começam muito e não terminam nada. Pessoas que têm dúvida para tudo. Pessoas que ainda não firmaram os pés no chão. Satanás vem, as ludibria com muita facilidade. Mas ele diz que tem uma quarta semeadura que cai no solo bom e frutifica e dá 30, 60 e 100 por um. Agora, onde está esse solo? O texto não diz. E nenhum de nós somos capazes de discernir essa pessoa. Nós não sabemos. É por isso que a semeadura é à beira do caminho. Em terras que a gente não sabe muito bem, é difícil. E como que a gente faz? Qual é o problema desse texto? Ou qual é a mensagem desse texto diante da dificuldade de semear a semente? De pregar o Evangelho, de anunciar o Senhor Jesus, de revelar aos povos o reino de Deus na terra. É o semeador? Pode ser. Mas o semeador é a igreja eleita do Senhor. Não é para ser. É a semente? Jamais será, porque a semente é a palavra de Deus. O problema está no solo, no coração das pessoas. E como é que a gente faz? A gente olha para esse texto e faz como a maioria dos pregadores, fazem, e dá uma explicação para a incredulidade do incrédulo. É isso que Jesus está fazendo? Não, Jesus não está falando com o incrédulo. Jesus não está justificando para mim, para você, para a igreja presbiteriana ou para qualquer outra igreja, porque é que o incrédulo não crê. Aliás, ele já é incrédulo. Jesus está dizendo: vocês têm que prestar atenção, que aprender, que detalhar, que esmiuçar a forma que vocês estão semeando. O problema é como que esse solo vai recepcionar, e a depender da recepção desse solo, desse coração, vai depender muito da qualidade da nossa semeadura. Por que os passarinhos comem? É porque era semeado de qualquer maneira. Era semeado a flor da terra. Porque era muito rasa a mensagem. Porque era muito simplista a mensagem.
Deixa para o mundo ser simples. Nós não, nós temos a palavra da verdade. Nós pregamos a profundidade do reino de Deus na terra. Nós olhamos para a palavra de Deus não como uma mera desculpa para os fatos ruins da nossa vida, mas para a prática da vida. Porque é que os abrolhos, os espinhos vinham e sufocavam a semente. Porque a Bíblia diz, o Senhor Jesus disse, e depois por todo mundo pregai o evangelho e... Viu? E tem mais outra parte, fazei discípulo. Pregar o evangelho é a primeira parte da história. Mas tem o segundo capítulo da série, que é discipular, que é cuidar da terra. Se a terra não for cuidada, os abrolhos, os espinhos sufocam, e elas não crescem no coração das pessoas, nesse solo do incrédulo. A outro tipo da semente era semeada numa terra que era uma terra rochosa, que tinha uma camada só de terra, e quando jogava a semente, ela não germinava com profundidade, porque o solo vinha logo em seguida. O que Jesus está dizendo, meus irmãos? Eu não sou um bom agricultor, quer dizer, eu não sou um bom, não sei nem... É que antes de plantar, a gente precisa cuidar da terra, preparar a terra. E como é que a gente faz isso? Joelho no chão e coração no Senhor. Vou dizer para você, é uma recorrente isso que eu vou dizer, mas nesse mês a gente tem que repetir, fortalecer o nosso coração. Você quer convidar alguém para o culto de domingo? Não? Fala assim, quero, pastor. Aí começa hoje a orar por ele. Prepara a terra, meu irmão. Porque as nossas belas palavras, os posts bonitos que o pessoal da mídia faz, não vai convencê-los. Quem convence eles é o Espírito Santo. Então começa a preparar a terra, começa a orar por essas pessoas. Se a gente não preparar a terra, se a gente não cuidar da terra, se a gente não olhar para o coração, para esse solo, a gente vai plantar, passarinho vai comer, abrolho vai sufocar, sol vai secar. A estatística é número, Instituto Barna. Sabe os ar livres que a gente faz? Depois de um ano, somente 1% das pessoas que vão à frente, em qualquer evangelismo, permanecem na igreja. 1%. Então, se a gente fizer um evangelismo e 100 pessoas for à frente, olha quanto tempo que isso não acontece. No final de um ano, somente uma vai continuar na igreja. Porque a gente pretere, não observa o cuidado, o plantio, a terra, o solo que a gente está plantando. Hoje eu quero levar você a essa reflexão. Porque uma coisa é inevitável. Todos nós temos que viver segundo os desígnios de Deus. E Ele disse que nós somos luzes que iluminam. Porque se nós não iluminarmos, nós não servimos para nada. Nós somos figueiras que dá fruto. Porque se nós não dermos frutos, a gente serve para ser cortado e jogado na fornalha de fogo. Na prática, número 1, escolha pessoas não cristãos, afastados da graça de Jesus.
Número 2, comece a orar por essas pessoas. Faça isso um ministério. Número 3, convide essas pessoas para estarem inseridas na comunidade dos santos. Aqui na nossa igreja, você pode convidar para o departamento da SAF, você pode convidar para o culto de domingo, você pode convidar para a escola bíblica, você pode convidar para o culto de quarta-feira e um monte de outras coisas que tem na nossa igreja. Pastor, mas ele não aceita. Não se preocupe com isso, porque quem traz ele não é você, é o Senhor. Porque esse quarto solo que germinou, deu 30, 60 e 100, foste Deus que fizeste crescer. O teu trabalho, o nosso trabalho, é escolher o solo, cuidar do solo e cuidar da semente. Deixa que essa quarta parte, esse crescimento, deixa com o Senhor. Mas eu e você somos os missionários de Deus para fazer essa parte do plantio, da semeadura. Amém?